Mantém-se em pé, por favor. Nós já vamos ler a palavra de Deus. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 35. Nós vamos falar hoje sobre a vinda de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 15, e o versículo de número 35. Diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou se ao cantar do galo, se pela manhã. Jesus está mandando a gente vigiar, mas não é aquele vigia, como o irmão fala para o outro assim: vigia, irmão. Já ouviu isso? Vigia, irmão. Não, a ordem de Jesus é mais séria. Não é um vigia, irmão, assim ironicamente. Não é um vigia assim no meio da graça, da risada. Jesus está falando muito sério. Jesus está dando uma ordem clara, expressa, objetiva a respeito da conduta dos seus discípulos, a respeito das verdades do reino de Deus, e o seu ponto específico do retorno do Senhor Jesus. Eu lembro que em uma das últimas aulas nós já pincelamos esse assunto, e até a gente comentou que se a gente soubesse o dia que o ladrão vinha nos roubar, é claro que a gente não passaria por aquele caminho, é claro que a gente evitaria. Então a gente não sabe quando Jesus vem, não sabemos quando há de suceder a vinda de Jesus Cristo, mas nós vamos entender pela palavra de Deus que nós devemos estar alertas, atentos, porque nós temos sinais que vão nos chamar a atenção para a proximidade da vinda de Jesus Cristo. E à medida que os sinais vão se cumprindo, automaticamente a gente deve ir aumentando a nossa atenção. E eu fico extremamente preocupado, às vezes, como diz o ditado, com uma pedra no sapato, porque me parece que à medida que os sinais estão se cumprindo, e de forma muito clara aos nossos olhos, o que eu observo é que a grande maioria dos cristãos estão cada dia mais desatentos, estão cada dia mais vulneráveis ao engano, às inverdades plantadas pela geração dos falsos profetas. Jesus vai nos chamar a atenção para estarmos alertas, para que possamos estar firmes. Como eu disse, o que nos mantém firme é expectativa. Alguém vai ficar esperando uma coisa que sabe que não vai acontecer? Alguém vai esperar uma coisa que sabe que não vai acontecer? A gente que é adulto fica esperando o Papai Noel trazer alguma coisa pra gente? Porque a gente sabe que não vai dar nada para nós. É uma esperança que quem já é maduro sabe que não funciona isso. É claro que a vinda de Jesus não se compara com o evento que eu acabei de citar, mas é a nossa certeza de que Jesus vai voltar, é o que nos faz ficar firme, quando nós entendemos o que é a vinda de Jesus, o que vai acontecer na vinda de Jesus. A desatenção dos crentes do século 21 só me fazem chegar a uma conclusão: ou se esqueceram, ou não estão mais crendo na vinda de Jesus. Porque se a gente parar para analisar, a gente vai vigiar. Se a gente parar para pensar o que é a vinda de Jesus, o que vai acontecer, a gente não vai dar bobeira. Ninguém vai brincar de ser crente. Nenhum de nós vai ficar procurando justificativas para uma vida cristã mais ou menos.
porque a gente vai entender que, acima de tudo, não estamos em uma igreja simplesmente para prestar contas a uma liderança, mas estamos nos preparando para nos encontrar com Cristo. E isto é muito maior e muito mais sério. É muito mais sério, porque naquele dia não vai dar para dar desculpa como a gente é acostumado a dar aqui. A metade está aplaudindo, mas esta é a verdade. Aqui agora a gente costuma dar muita desculpa para tudo, para tudo. Não vou tocar assuntos com detalhes, mas a gente sabe do que estamos falando. Aqui a gente dá desculpa para tudo, para tudo, para tudo. Mas se a gente parar para pensar que de fato Jesus vai voltar, a gente vai mudar a nossa conduta. A gente vai ficar alerta. A gente vai ligar a anteninha, vai ficar bem ligado mesmo, sabe? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E a gente precisa estar firme na fé. A gente precisa estar firme na fé. Não estou falando a respeito de uma posição cristã hipócrita, daqueles que querem sempre mostrar uma aparência de piedade, não. Mas estou falando de estar firme na fé, na nossa convicção de crença em Deus, que automaticamente vai refletir na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa comunicação, na nossa postura. Temos alguns objetivos em relação a esta lição. Precisamos refletir sobre como será a vinda de Jesus. Precisamos analisar os sinais que precedem a vinda de Jesus. Precisamos compreender a importância de vigiar e orar. Entender o porquê. E esse porquê é junto e com acento mesmo. Entender o porquê do abandono da fé por muitos. Precisamos também ter a esperança renovada para aguardar a vinda de Jesus Cristo. É pela esperança que nós nos mantemos firmes em nossa fé. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 ao 20, vai nos dizer: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Quem ouve, diga: vem, Senhor Jesus. Este deve ser o desejo da igreja. Este deve ser o desejo de todo crente salvo: desejar os céus, querer estar com Jesus. A noiva, a igreja diz: vem, Senhor Jesus. A noiva anseia pelo seu noivo. O noivo anseia pela sua igreja. Esta deve ser a nossa perspectiva espiritual. Temos cerca de 400 profecias que se cumpriram da primeira vinda de Jesus quanto ao seu nascimento. E temos 318 sinais que se referem à volta de Jesus. E eu vou te dizer que todos eles estão se cumprindo, hein? Parece que é bastante, mas todos eles estão se cumprindo. Cada dia os sinais estão se cumprindo. E como eu disse, o cumprimento dos sinais deve ser motivo para o nosso despertamento espiritual. Quando nós observamos, Jesus diz: olha, a figueira está florescendo. Vocês conseguem discernir as estações do tempo. Vocês sabem perceber quando vai chover. Analisem também a vinda do Filho de Deus. Olha os sinais. Eu não vou dizer para você o dia, não vou dizer para você a hora, mas estou dando sinais para que vocês estejam atentos, para que vocês estejam vigilantes. É momento da igreja despertar.
É momento da igreja acordar. É momento da igreja abrir os olhos e olhar a realidade. Porque muitas vezes, para não sermos confrontados com a realidade, a gente prefere fechar os olhos. Mas o fato de nós fecharmos os olhos não vai mudar em absolutamente nada o que está em nossa volta. Não adianta nós negligenciarmos aquilo que está acontecendo em conformidade com a palavra de Deus. Como será o arrebatamento da igreja? Paulo diz para nós, lá na epístola aos Tessalonicenses, primeira epístola, capítulo 4, no versículo 16 ao 17. A trombeta toca e o Senhor desce com grande alarido. Alarido é sinal de vitória, daquele que venceu, daquele que está cantando a vitória para um povo que venceu. Ao som desse alarido, ao som desta trombeta, os que dormem ressuscitarão, antes mesmo dos salvos vivos serem arrebatados. Os mortos que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro a encontrar-se com Jesus, e em seguida os que estão vivos serão transformados, terão seus corpos de glória, seus corpos glorificados, e também serão arrebatados, se encontrarão com aqueles que ressuscitaram e estarão eternamente com o Senhor. Existem muitas polêmicas, questionamentos em torno da escatologia, mas o que nos deve nortear são os elementos chave da escatologia. Eu sinceramente não gosto de perder muito tempo com detalhes que não são esclarecidos nas escrituras. Aí as pessoas tomam partido de uma opinião e entram em debates daquilo que não está muito claro nas escrituras. Quanto à escatologia, nós nos firmamos naquilo que está claro. Sabemos que de fato haverá o arrebatamento. Jesus virá e buscará a sua igreja. Descerá, se ele desce é porque está vindo dos céus. Se a igreja se encontra com ele nos ares é porque ele está no alto. Os mortos ressuscitam, os que são salvos, os que estão vivos são glorificados. Esta é a parte que nos importa, saber que estaremos eternamente com Ele. É isso que importa para nós. A sequência dos eventos é só para criar debate. O que importa para nós é que nós estaremos com Ele eternamente, e isto é importante para mim. A volta de Jesus nos fala de uma grande promessa. Eu sei que todos nós gostamos de falar de promessa. Todo mundo gosta de falar das milhares de promessas que tem na Bíblia. A gente gosta de bater no peito e dizer: eu tenho promessa, eu tenho promessa. A gente tem as promessas individuais, pessoais, mas a maior de todas as promessas é a vinda de Jesus, é a volta de Cristo. Eu sei que tem gente que se apavora quando fala da volta de Jesus, mas o crente salvo se alegra, como a noiva que diz: vem. Para nós é motivo de alegria falar que Ele vai voltar e que vai buscar aqueles que foram remidos pelo seu sangue, aqueles que foram comprados. Ele já pagou há muito tempo e agora Ele vai voltar a buscar aquilo que é seu. Ele já pagou o preço, Ele já deu o sangue, e agora Ele voltará buscar aqueles que lhe pertencem. Eu quero estar com Cristo, eu quero estar com Cristo. Será a grande vitória dos santos, que hoje peregrinam aqui nesta terra. Não somos daqui. Tem crente que está fazendo raiz aqui na terra, está fazendo raiz, está se habituando, está gostando de ficar aqui na terra. Somos peregrinos, forasteiros, estrangeiros, emigrantes. A gente não é daqui não. Não é bom a gente se acostumar muito com este mundo não, porque a gente não é daqui. Ele vai nos buscar para levar ao nosso devido lugar. O lugar dos salvos é com Cristo.
O lugar dos salvos é na glória, o lugar dos salvos é na eternidade, com Deus Todo-Poderoso. Eu não troco a glória de Deus por nada aqui nesta terra. O mundo pode oferecer o que ele quiser, aqui tudo é passageiro. Eu quero estar com Cristo, eu quero estar nas mansões celestiais com Deus. Se alguém que espera estar com Jesus, a vinda de Cristo nos fala de uma promessa consoladora. Nós nos alegramos e nos consolamos pela volta de Jesus Cristo. Na ocasião que antecedia a sua morte, ele prometeu que enviaria outro consolador. Esse outro fala de outro semelhante a ele, como ele, que estaria com eles. Mas Jesus disse: isso é temporário. Eu estou deixando um representante com vocês, mas é só por um tempo. E Paulo vai explicar isso melhor lá na carta, na epístola aos Efésios, quando ele vai dizer que o Espírito é o penhor da salvação. Então Jesus está dizendo: eu estou indo, estou deixando aqui um representante, ele é o penhor, mas eu vou voltar novamente. Jesus deu a garantia que ele voltaria nos buscar. Eu deixo um consolador para estar com vocês todos os dias. Eu sei que vocês vão ter tribulações. Jesus avisou os seus discípulos: neste mundo tereis aflições, mas ele deixou o consolador para que enquanto nós estivermos nessa dura e difícil peregrinação, nós podemos desfrutar da força, da graça do Espírito Santo, até que ele volte nos buscar. A nossa esperança é a sua vinda. A expectativa da vinda de Jesus deve inspirar os cristãos, deve nos trazer força, fé. Por isso que eu estou insistindo no fato de que a gente não pode esquecer da vinda de Jesus. Não pode. Eu lembro que antigamente era muito mais frequente as pregações sobre a vinda de Jesus. Eu me lembro disso, eu me lembro. E tem alguém que está lembrando também o que eu estou dizendo. Antigamente era muito mais frequente as pregações falando sobre a volta de Jesus. Eu acho que alguém começou a criticar o pregador. Pregador, muda de pregação aí, que ninguém está aguentando mais ser pregado a volta de Jesus. Aí eu acho que o pregador escutou as críticas e parou de pregar sobre a volta de Jesus. Mas tem uma coisa que não faz mal a gente falar sempre, todo dia, é que Jesus vai voltar. Porque é um evento que a gente não sabe quando vai acontecer. Então é bom a gente lembrar todo dia: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Essa é a nossa fonte de fé e de força. Saber que Ele volta. Temos a esperança na Sua palavra. Ele voltará outra vez. Quando pensamos na vinda de Jesus, devemos ser inspirados a ter uma vida mais santa. Quanto mais a gente se preocupa com a vinda de Jesus, mais a gente se preocupa com a santidade. Antigamente eu me preocupava em debater com um crente sobre a sua vida de santidade. Depois que eu percebi que se o crente não tiver temor de Deus e não tiver preocupado com a sua salvação, não estiver preocupado com a volta de Jesus, não adianta falar de santidade para ele, não adianta. Não adianta falar: mude sua roupa, ajeite isso aí, está meio errado. Não adianta. Se a pessoa não está preocupada com a volta de Jesus, eu vou jogar pérola aos porcos. O que nos move a viver uma vida santa é entender que Jesus vai voltar. E se a gente não tiver bem direitinho, a gente vai ficar. Não é salvação por obras, não, mas Ele vem buscar um povo santo, um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. Não vai nessa onda não do diabo aí, que está inventando que não tem problema não. Jesus quer o coração. Não cai nessa onda não. Não cai nessa onda não, não cai não, não cai nessa onda não. É só um conselho que eu estou te dando. Não cai nessa onda não, de dizer que os crentes de antigamente era exagerado. Não cai nessa não.
Não cai nessa onda não, que a doutrina da igreja está ultrapassada. Não cai nessa conversa não. Não cai não. Mas eu aprendi uma coisa, eu não vou debater santidade com quem não tem temor de Deus, perdeu o temor de Deus. Eu não vou debater santidade com quem esqueceu que Jesus vai voltar. Então essa palavra vai fazer muita diferença na nossa vida. Se a gente sair daqui na consciência de que pode ser a qualquer momento que a última trombeta toca e a gente precisa estar pronto para este momento. A gente precisa estar preparado para este momento. Até porque é um momento muito especial. A gente não se ajeita para os momentos especiais. Ainda não se prepara. Não procura colocar a melhor roupa para uma ocasião especial. Não é isso que a gente faz? É ou não é? Se você vai num casamento, você vai com a roupa de dormir? Não vai não faça isso. Se você vai em uma formatura, isso não demanda um preparo? É muito semelhante ao que vai acontecer. Porque é o casamento. Mas é o casamento do noivo, Jesus. É o casamento da noiva. A igreja, eu acho que merece muito mais atenção, merece muito mais preparo. Precisamos estar atentos quanto à volta de Jesus Cristo. Temos a esperança de que Ele vai voltar. Aguardamos a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo escreveu a Tito capítulo 2, versículo 13. Ele se entregou por nós. O que Ele fez foi muito mais difícil do que a gente está fazendo hoje. Ele se entregou por nós, nos comprou com o seu sangue, e agora está dizendo que vai voltar a buscar. Ele já pagou. Ele já pagou, agora está dizendo: aqueles que eu paguei, eu vou voltar a buscar. Temos esta esperança. A igreja se consola pela esperança da vinda de Jesus. Não temos consolo nesta vida. A única coisa que nos consola de verdade é saber que Jesus vai voltar. Como nós vamos encontrar consolo num mundo tão depravado como esse, num mundo tão errado como esse? Quando a gente pensa que a coisa vai dar certo, aí que desanda tudo, meu Deus do céu. Como a gente vai ter esperança neste mundo, nessa terra? A nossa esperança, a esperança da igreja precisa estar na volta de Jesus. Saber que muito breve Ele vai voltar nos buscar. Devemos estar preparados quanto ao momento da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vigiai. Jesus disse: vigiai. Jesus exortou quanto à atenção. Parábola das 10 virgens, Mateus 25. Jesus está chamando atenção sobre o preparo. Todas elas tinham características muito semelhantes. Assim como na igreja, a gente não julga pela aparência. Olhando assim, tá tudo jóia, tudo beleza. As 10 estavam vestidinhas, 10 moças, tudo direitinho. A diferença estava no preparo. Como demandava o costume da época, era necessário ter azeite e manter a lamparina acesa para encontrar-se com o noivo. 5 levaram em consideração a questão do preparo. 5 ignoraram. Precisamos estar preparados. Se a gente não estiver cheio do azeite, a nossa luz se apaga e a gente não consegue se encontrar com o noivo. Precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. Talvez alguém vai dizer que noivo ruim, né? Deixar 5 para trás. Mas coitadinha delas. Mas falta de orientação é que não foi. Elas conheciam a verdade, conheciam o procedimento, mas ignoraram. Assim também como naquele último dia, não vai ter desculpa para a gente dar.
Ah, Senhor, mas eu conheci a verdade, eu sabia de cor, eu participei de culto doutrinário, eu participei da ceia, Senhor, eu estava ali inserido no contexto de igreja. Deus vai falar, estava tudo direitinho, mas você ignorou o preparo espiritual. Estava tudo certo, a aparência estava direitinho, parecia que era, mas não era. Ignorou o preparo, infelizmente não poderá estar com o noivo. Prepare-se, ó igreja de Deus. Não estou falando de boas obras para a salvação, mas estou falando da própria graça que a gente recebe para ser salvo. Não estou falando de obra meritória para a gente ser salvo, não, mas é da gente se apropriar da graça, porque o Espírito Santo a gente recebe pela graça, o poder de Deus a gente recebe pela graça. A santidade que acontece em nossa vida acontece pela graça, mas a gente tem que desejar, a gente tem que querer. Deus não vai nos obrigar a viver de forma santa, mas Ele nos dá a oportunidade de se encher do Espírito dEle, que é santo e opera a santidade em nós. Precisamos estar preparados, precisamos estar preparados. Em Mateus 28, do 36 ao 44, Jesus exorta sobre a vigilância, a volta iminente, a volta que pode acontecer a qualquer momento. Ele está falando, olha, foi como os dias de Noé. Estava todo mundo bem tranquilo, Noé pregando e ninguém dando atenção para Noé. Noé se esvaindo nos berros, tanto gritar, gente, alguém me acompanha na arca? Ninguém deu atenção. Por isso que eu digo que a tendência não é que muitos sejam salvos, não. Jesus disse isso, cuidar que não são muitos que se salvam, não são muitos que entram pela porta estreita. Não é eu que estou falando, foi Jesus quem disse. Vai ser como nos dias de Noé. Muitos ignoram aquilo que está para acontecer de forma iminente. Assim como nunca ninguém viu Jesus aparecer no céu para buscar a igreja, assim também Noé, naquele tempo, a pregação dele parecia fora do contexto, porque ainda não havia chovido sobre a terra, e ele dizer que ia despencar água e ia inundar, parecia um absurdo. Jesus diz, ninguém sabe o dia nem a hora, sejam vigilantes. Aqui dentro desse texto, Jesus vai dizer a respeito do ladrão, ninguém sabe quando o ladrão vem. Jesus está falando, precisa estar preparado, porque pode ser a qualquer hora, pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, eu não sei, mas devemos estar prontos a todo tempo. Vigiar é muito mais do que esperar. É muito mais do que esperar, dizer, não, estou esperando que Jesus volte. Não, é mais que isso. É primeiro tomar cuidado com os perigos externos, com aquilo que vem de fora contra a nossa fé. Os perigos, as setas, os dardos inflamados do inimigo, as heresias, as mentiras, os enganos, tudo que vem do lado de fora do inimigo para tentar nos abater. Mas também existe um perigo interno que a gente tem que cuidar. É observar como está a nossa conduta, a nossa vida cristã. Isso é uma coisa que só a gente pode fazer. Eu não consigo fazer por você, não. Por isso que eu não posso julgar o crente que é salvo, o crente que não é salvo, porque esta avaliação, ela é exclusivamente pessoal. Eu não consigo apontar, não posso fazer isso, mas a gente pode fazer isso com muita certeza. Talvez não com muita tranquilidade, mas se formos sinceros em nossa avaliação e identificarmos que alguma coisa precisa ser mudada, e a gente pedir a misericórdia de Deus, eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus é o mais interessado em nos ajudar, a nos reavaliar, a nos corrigir, para que possamos estar corretos na presença dEle. Ele é o mais interessado em nos ajudar a consertar aquilo que está errado. Mas aquilo que eu digo, a gente tem que aceitar que precisa mudar. Se a gente não aceitar que precisa mudar, a gente não muda. Se a gente não concordar que precisamos de uma reavaliação, a gente não vai mudar a nossa condição espiritual. Como proceder à realidade da vinda de Jesus Cristo?
conforme Pedro nos orienta em sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 11 ao 18. Precisamos aguardar a Cristo, primeiro em santo temor e reverência. É quase redundância essas duas palavras, porque a reverência vem do temor, do respeito que nós temos, ao passo que o temor também reflete-se em reverência, quando nós entendemos a quem nós servimos, quando nós entendemos a quem nós aguardamos, nós mantemos o cuidado da nossa vida, mantemos a referência daquele a quem nós esperamos, mantemos a paz enquanto servimos ao Senhor, mantemos a comunhão com Ele enquanto nós esperamos. Não tem como a gente dizer que estamos esperando Jesus sem estar em comunhão com Ele. Se nós estamos de fato ansiosos para que Ele volte e nos busque e nos leve para estar com Ele, a gente vai estar em contato, a gente vai estar em ligação com Ele. Se a gente almeja por Ele, não é somente na eternidade, não é somente no futuro, a gente antecipa e começa a viver hoje o céu aqui na terra em comunhão com Deus. Precisamos estar em contato com Cristo enquanto Ele vem buscar. E conforme somos orientados por Paulo em Efésios 5,16, não vamos nos esquecer de fazer o bem, remindo o tempo, pois os dias são maus. Não é que a gente vai aproveitar melhor o nosso tempo, porque o tempo mais bem aproveitado aqui nessa terra é aquilo que a gente faz para Deus, aquilo que a gente faz para glorificar a Deus. E é isso que Paulo está falando. O contexto desse texto, Paulo está falando da maldade desses dias, e ele está dizendo: rima a esse tempo, traga remissão a esse tempo, traga pureza a esse tempo. Os dias são maus. O contexto que vivemos é contexto de pecado, de iniquidade, de engano, apostasia. Mas ele está dizendo: vamos remir o tempo. A gente não pode mudar a geração, mas aquilo que está dentro da nossa volta a gente pode mudar, fazendo o bem, transmitindo a palavra de Deus, influenciando com a verdade, sendo sal e luz desta terra. Nós estamos remindo o nosso contexto, a nossa vida, a nossa geração. Onde nós estivermos, nós representamos a Deus. Somos a luz no meio da escuridão, fazemos a diferença onde quer que nós estamos. Que possamos aproveitar as oportunidades de Deus aqui nessa terra. E quando eu falo de oportunidade, repito, a oportunidade da gente servir a Deus com excelência, a oportunidade da gente fazer o nosso melhor para Deus, a oportunidade da gente ganhar almas para Cristo. Vamos remir o tempo. Remir tempo não é simplesmente aproveitar melhor o tempo para o nosso benefício, não. Remir o tempo é trazer o reino dos céus para o contexto ao qual nós estamos inseridos. Quais são os sinais da volta de Cristo? Temos muitos, o tempo não caberia para a gente citar todos, mas vamos falar de alguns principais, aqueles que são mais evidentes, que estão claros aos nossos olhos. Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Paulo fala a Timóteo, segunda epístola, capítulo 4 e 3, que aumentaria muitos falsos profetas, falsos cristos e falsos doutores. Tem muita gente aí se fazendo de Jesus, tem muita gente fazendo de conta que é de Jesus, tem muita gente fazendo de conta que está falando em nome de Jesus, e tem muita gente também fazendo de conta que está falando a verdade. Mas isso não nos espanta, porque isto foi pronunciado por Jesus Cristo, que nesses dias aumentaria a falsificação do Evangelho, a falsificação da verdade. Isso não nos espanta. Jesus também disse, ainda em Mateus 24, versículo 7, que aumentaria a fome, pestes e terremotos. Isso não é novidade. Por mais que os governos apoiem-se e trabalhem para isso, não consegue se eliminar a fome do mundo. As pestes, que de vez em quando aparece uma nova aí e mata milhares de pessoas. Isso nos chama a atenção para a volta de Cristo. Ainda em Mateus 24, versículos 6 e 7, fala das guerras que aumentariam. O século passado foi destacado pelas duas grandes guerras mundiais.
E eu penso que para a Terceira Guerra Mundial explodir não é muito difícil não. Não é muito difícil não, a gente vê o contexto do que está acontecendo aí com os países. Tenta se vender uma imagem de diplomacia, mas é claro que ninguém vai se alertando de que amanhã vai atacar não, né? E sempre que surge uma suspeita, o país abaixa, conversa, não é bem isso não. Tal país está enriquecendo urânio, tal, bomba atômica. Aí desconversa para fazer de conta que não é nada. Mas nas entrelinhas, só Jesus sabe o que esse povo está preparando. Então, para explodir a Terceira Guerra Mundial não é difícil não. A perseguição contra a fé, Mateus 24, 9. Talvez para a gente pareça até difícil pensar o que é perseguição, mas a gente vive perseguição e nem percebe muitas vezes. Nunca se viu tanta zombaria da fé em nosso país como estamos vendo hoje. Essa é uma perseguição. Talvez não seja sangrenta quanto a gente já viu nos séculos anteriores, ou como nós vemos nos países perseguidos, mas as perseguições estão por aí, direta ou indiretamente, para afligir os cristãos, para afligir os servos de Deus. Você que nunca viu falar de um país perseguido, eu aconselho você a procurar o site Portas Abertas. Lá você vai acompanhar o trabalho da igreja perseguida, o Oriente Médio e muitos outros países, outras localidades também, África, tem muitos países no continente africano que são perseguidos. A perseguição está aí, e aos poucos, mesmo que a gente não perceba, a tendência é que isso passe para o lado de cá também. Tem pessoas ganhando campo aqui em nossa nação, não vou entrar em detalhes, mas tem religiões ganhando espaço aqui no Brasil. Alguém vai dizer, mas os cristãos são maioria, isso não quer dizer nada. Nós precisamos estar atentos, a palavra de Deus está se cumprindo. Mateus 24, 10 fala sobre os escândalos. É necessário que haja os escândalos, mas ai daquele pelo qual vem. De vez em quando a gente vê escândalos, infelizmente, até algumas vezes dentro do contexto das igrejas, mas isso não nos espanta. Algum crente que é um pouco mais frágil na fé se abala, se desanima, diz não quero mais saber de Jesus, não quero mais servir a Deus. Mas tudo isso já foi avisado por Jesus, que haveria escândalos, até mesmo no meio do povo de Deus. Quem está firmado com Cristo, quem está firmado na fé, na rocha, não se abala por nada, porque sabe que a palavra de Deus se cumpre. E por fim, temos também a multiplicação da iniquidade. Cada dia mais o ser humano está aprimorando a sua capacidade de pecar. Tudo isso nos fala da volta de Jesus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostarão muitos da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. É alerta da palavra de Deus. Muitos deixarão a fé, preferirão ouvir o engano, preferirão ouvir outras doutrinas que não provém de Deus nem de homens, mas de demônios. Paulo está falando de uma rebeldia organizada contra a fé, incitada por homens que se divorciaram da fé verdadeira, de pessoas que conheceram a fé, conheceram a verdade, pregaram a verdade. Você deve ver de vez em quando um pregador que pregava a verdade, e hoje ele está vivendo aquilo que ele pregava contra. Gente que conheceu a verdade, mas não se firmou na verdade, se apostatou da fé, abandonou a fé verdadeira, conscientemente e publicamente. Isto é apostasia. Apostasia não é simplesmente uma frieza na fé, do cristão que passa uma luta na sua fé e de repente ele está fraco, de repente ele perde a força de estar na igreja, de repente ele entra em algumas dúvidas e questionamentos. Isso não é apostasia. Apostasia é o cidadão que conhece a verdade, sabe o que é a verdade, mas de forma voluntária, consciente, manifesta ao público uma inverdade, uma mentira. Verdadeiros enganadores disfarçados de anjo de luz. Disfarçam a verdade do evangelho para vender a sua mentira.
para usufruir dos seus benefícios pessoais, para adquirir os seus propósitos próprios, usando de engano com a verdade. Mas haverá o tempo do juízo, que nós possamos estar vigilantes, porque a palavra de Deus nos orienta. Paulo está falando na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15, que o diabo pode se disfarçar até mesmo em anjo de luz. Então imagine o que os falsos profetas não podem fazer, hein? Imagine o que os falsos profetas não podem fazer. Se o diabo que usa eles pode se disfarçar em anjo de luz, imagine os adeptos dele, o que não pode fazer. E tem gente que vai no embalo dessa turma. É melhor a gente ficar com a verdade da palavra de Deus. É melhor a gente ficar com a fé que nós recebemos. É melhor nós estarmos atentos sobre como será a vinda de Jesus Cristo. A volta do Senhor Jesus é motivo de despertamento para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Precisamos preservar a nossa fé, tal como a igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O nosso consolo é a volta de Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Os que morreram subirão. Os salvos serão transformados e revestidos da imortalidade, conforme a primeira epístola de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 52. Passarão pelo tribunal de Cristo para receber o seu galardão, o galardão eterno, a recompensa eterna. Boas obras não nos salvam, mas as boas obras nos darão nossos galardões. Tem crente que vai ser salvo, mas vai entrar assim com a cabeça lisinha assim. Está entendendo? As boas obras não salvam, não, mas o nosso galardão é o galardão das boas obras. Tem gente que vai entrar no céu, vai entrar no céu, mas vai estar assim, ó. Aqueles que serão salvos estarão com Cristo, receberão a recompensa do seu trabalho, a recompensa das boas obras, a recompensa do seu sofrimento, a recompensa da pregação do Evangelho, a recompensa da salvação das almas que foram levadas a Cristo. Estaremos eternamente com o Senhor, eternamente unidos com o Senhor, reunidos com todos os salvos, com aqueles que já partiram, com aqueles que já foram. Nós estaremos para sempre unidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estar lá, eu quero encontrar você lá também. Eu quero estar lá, eu quero estar lá, e eu quero te encontrar. Fica em pé em nome de Jesus. Aquele que foi lá em Atos 1 é o mesmo que vai voltar. O anjo apareceu e disse para os discípulos. Os discípulos ficaram olhando assim. Jesus foi-se embora, eles ficaram olhando para cima, bem distraído assim. O anjo disse: aquele que vocês viram subir, também ele descerá. Ele vai voltar buscar um povo. Mas qual é o povo que ele vai buscar? É um povo seu, é dele. Não é um povo qualquer, é o povo dele. É um povo exclusivo. É um povo zeloso. Zeloso pela verdade, zeloso pelo amor, zeloso pela comunhão. É um povo de boas obras. As boas obras não nos salvam. Não estou aqui para pregar a lei, mas é impossível um crente salvo não ter boas obras. É este povo que Jesus vai buscar. Se nós amamos a Cristo e estamos preparados, nós vamos dizer: ora vem, Senhor Jesus.
Se amamos a Deus, nós queremos estar com Deus. Se nós amamos a Jesus, nós queremos estar com Jesus. Tem alguém que você vai entregar sua vida para Jesus hoje? Tem alguém que você ainda não entregou sua vida para Jesus? E você hoje ouviu falar que Ele vai voltar a qualquer momento? Tem alguém que está afastado do Evangelho? E você hoje vai voltar para Jesus? Jesus vai voltar, esta verdade é inquestionável. Esta verdade é irrevogável. Alguém que hoje quer entregar sua vida para Jesus ou reconciliar, você é bem-vindo na família de Deus, porque Jesus breve virá. Que Deus abençoe a sua fé. Fica firme com Jesus.